hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a sua vida na Terra, ela é passageira. É apenas uma gota se comparado à imensidão de um oceano. Nós, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do Altíssimo, do Criador. E como de costume, a humanidade sempre vem fazendo as piores escolhas possíveis. O reino de Deus não é para todos, mas sim para aquele que aceita a sua salvação. E aí eu digo uma coisa para vocês: a única coisa que você vai levar desse mundo é apenas a salvação. Isso se você alcançá-la. Você não levará nem mesmo as lembranças do que você teve aqui na terra, porque nova criatura você se tornará. Agora eu preciso dizer para você que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo é injusto, o mundo é desigual, o mundo favorece as pessoas más e as pessoas más saem impunes. Esse é o mundo que você vive, mas por um curto período de tempo. Pois bem, o que é que está acontecendo nesse vídeo aqui para a gente poder trocar uma ideia? O cara, né, aquele ali é um pastor, né? Um pastor, uma pessoa. Qualquer pessoa pode batizar, sendo pastor ou não, basta que essa pessoa creia em Jesus Cristo como seu único salvador, tá? Eu vou falar mais ou menos, eu vou dar uma dica de como batizar as pessoas aqui, tá bom? Mas basicamente é o seguinte: esse cara está batizando, né? Está acontecendo um fenômeno na Europa, onde as pessoas elas estão se batizando, né? Pelo nome de Jesus. E aí, né? O grupo da esquerda, né? Esse grupo de Beautiful People descobriu que as pessoas estavam sendo batizadas no mar, né? Acho que era no mar, se não me falha a memória. E aí decidiram colocar música de drag queen, decidiram jogar espuma, essas coisas nas pessoas que estavam sendo batizadas. Então olha só, tá lá, tá? Eu não vou colocar que tem música, mas tá lá, né? O cara tá batizando as pessoas, olha só. E ele vai falando: você aceita Jesus Cristo como seu único salvador? Você acredita que ele ressuscitou dentre os mortos em 3 dias? Ele foi ressuscitado e que ele voltará? Você acredita que Jesus Cristo voltará para te buscar ainda que você não esteja vivo? Né? Ele faz essas perguntas, aí a pessoa ela vai lá e confirma: ó, eu aceito, tá vendo? E aí basicamente, ó, olha só, ele vai lá e fala, né? Então pela autoridade a mim concebida, né, eu te batizo pelo nome de Jesus Cristo, tá? E ele vai lá, fala isso e batiza, tá? E ele batiza e nova criatura se torna. Eu me lembro bem que eu nunca tinha, assim, eu já tinha sido batizado pela Igreja Católica quando eu era bebê, né? Mas esse batismo ele não é válido, porque a gente como bebê, a gente é inconsciente, a gente não sabe o que está acontecendo, não tem como a gente dizer sim ou não. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, tá? Eu viajei lá para Balneário Camboriú para poder ser batizado pelo Fernando Bartolomeu, eu e minha esposa, né? E aí o Fernando ele fez o nosso batismo e fez a cerimônia do nosso batismo, né? Ele fez pelo nome de Yahushua, né? Que é o nome de Jesus Cristo transliterado para o hebraico, mas tanto faz ser pelo nome de Jesus. Eu confesso para vocês que eu preferiria pelo nome de Jesus, mas é a interpretação de cada um perante a Bíblia, perante a fonética do hebraico, né? Porque o hebraico ele tem um hebraico antigo, o hebraico novo, o aramaico antigo, o aramaico novo. Eu não vou entrar nessa pauta aqui, senão nós vamos ficar 100 anos discutindo sobre texto, né? E eu trago para mim muito sobre João 20, capítulo 8, João capítulo 20, versículo 8, né? Que Jesus Cristo foi crucificado em grego, aramaico e latim. Então o nome de Jesus é Jesus eternamente, tá? Mas aí eu fui batizado pelo nome de Yahushua, por Fernando Bartolomeu. Foi uma experiência muito boa, né? Porque eu nunca tinha sido batizado. Isso tem mais ou menos eu acho que uns 3 anos, tá? Não sei, eu não me lembro bem, acho que por volta de 3 anos aí, tá? E aí o Fernando batizou a mim e a minha esposa, né? Tem até essa filmagem hoje em dia. E eu acho que muito válido a pessoa se batizar, tá? Eu acho muito válido a pessoa ela se batizar.
E eu me lembro bem, o Fernando Bartolomeu, ele batizava. Eu não sei como é que tá hoje, porque o Fernando ele tem uma agenda muito cheia, né? É uma pessoa muito ocupada. Mas se eu fosse você, eu iria me batizar. Tá? Ah, mas eu vou batizar pela igreja evangélica, adventista. Cara, o batismo é a sua crença perante a Jesus Cristo, não a terceiros. Tá? Quando se faz o batismo, aqui eu posso até ensinar para vocês, o batismo ele é constituído de 5 pilares, tá? Para você poder batizar uma pessoa. Primeiro, que você tem que ser batizado por alguém que creia em Jesus Cristo. Tá? Esse é um fato importante. Aí, depois que você é batizado por uma pessoa que crê em Jesus Cristo, você precisa perguntar para essa pessoa. Né? E aí, muitas vezes, eu estava conversando com o Fernando Bartolomeu, isso tem um tempo já, e ele tinha dito que ele foi batizar uma pessoa e essa pessoa estava com um demônio dentro dela. E o demônio, ele revoga a alma para si. E quando você vai batizar pelo nome de Jesus, ou pelo nome daquilo que você bem entender, né? Por exemplo, tem pessoal que fala Yahushua, Yahushua. Eu não vou entrar nessa pauta, não é a pauta desse vídeo de hoje. Mas quando você vai batizar pelo nome de Jesus, para ficar fácil de todo mundo entender aqui, se tiver um demônio, ele vai se manifestar. Né? E aí você vai ter que expulsar aquele demônio naquela hora. Então isso acontece. Pelo nome de Jesus aparece demônio, pelo nome de Yahushua. E aí, basicamente, você tem que estar preparado para essa situação, para você poder expulsar o demônio. Então, na hora de fazer o batismo, é sempre bom você não comer comidas pesadas, fazer um jejum de oração, você fortalecer a sua fé, porque você pode enfrentar uma grande batalha. Tá? Bom, falar do segundo pilar, você precisa perguntar para a pessoa se ela aceita Jesus Cristo como a sua salvadora, se ela aceita Jesus Cristo como seu salvador e que não existe nenhum outro Deus, para que reivindique de todos os outros, na verdade não são deuses, são falsos deuses, e que aceite única e exclusivamente a Jesus Cristo como seu salvador. A pessoa tem que dizer que sim. Você acredita que Jesus Cristo ele veio através de uma virgem e que ele é o Deus que rege sobre todos nós aqui na terra? Sim. Você acredita que Jesus Cristo morreu e depois ele foi ressuscitado em 3 dias, cumprindo as profecias e provando seu próprio Deus? Sim. Você acredita que ele vai voltar para nos buscar e todo olho verá, ainda que a gente não esteja vivo? Sim. Então, com autoridade a mim concebida, eu te batizo pelo nome de Jesus Cristo ou pelo nome que você tiver acostumado. Você vai lá, emerge a pessoa na água, segura nas costas dela, tá? A pessoa ela vai segurar na sua mão, ela vai fazer esse movimento aqui. Você segura ela na sua mão, nas costas, emerge ela na água e levanta ela. Eu já fiz alguns batismos e é assim que funciona. E pelo nome. E aí entra essa questão, você se torna uma nova criatura, tá? Eu sempre recomendo para vocês que estão me assistindo, para vocês viverem a fé simples, mas a fé forte. Entendeu? O que é a fé simples e a fé forte? É uma coisa que eu aprendi. Eu confesso para vocês que eu já estive errado, né, sobre muitos assuntos. O que é a fé simples? Por exemplo, se você for estudar o aramaico, for estudar o hebraico, dicionário Strong, fazer uma escatologia bíblica, se você for fazer uma exegese, se você for pegar os antigos pergaminhos que ficaram contidos pela Igreja Católica, que fazem menção a Jesus Cristo, se você começar a se tornar um cara devoto à palavra, você vai ficar estudando, você vai encontrar 500 nomes para o nome de Jesus, 500 nomes, você vai se perder no meio desses nomes. Você vai começar a pegar uma porrada de contradição na Bíblia, uma porrada de contradição. Por exemplo, tu tem um livro, A Restauração das Escrituras, e você tem a Bíblia, você pegar um monte de contradição. E aí, cara, em vez de você praticar a sua fé, você vai isso aconteceu comigo, você vai simplesmente se transformar num doutor da lei, num fariseu. E aí, a fé, como dizia o apóstolo Paulo, ela tem que ser verdadeira, sutil e simples. Então, o que é a fé? Eu creio em Jesus. Né? E aí você usa o nome que você quiser, mas eu fortaleço aqui o uso do nome de Jesus, até porque é o nome que é conhecido no mundo, está nos 4 cantos da terra. Você usar o nome de Jesus, viver a sua fé de forma simples, mas o mais importante que ninguém faz, praticar a sua fé. Praticar. Ninguém pratica fé. Ninguém pratica fé. Todo mundo gosta de falar, mas ninguém pratica fé. E aí, o que é praticar a fé? É pregar o evangelho. Tá? Isso não é obrigar a pessoa a te escutar.
Mas pregar o evangelho é o quê? A pessoa verá através dos seus atos que você é uma pessoa que está renovada. É você conversar com a pessoa se ela sim permitir sobre o Criador. É você simplesmente ajudar o seu próximo. Não é ajudar o pinguço que está na porta do supermercado querendo dinheiro para comprar cachaça. Não é isso. Né? Você vai estar ajudando o cara a se embebedar. Não é isso. É você encontrar pessoas que realmente precisam de cobertor, roupa, esse tipo de coisa para você poder ajudar. Então, é isso. A fé sem obras é uma fé fraca. Então, é isso que é a fé. E aí, uma das coisas mais importantes, né, na salvação perante ao Criador é a aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador. Então, olha que coisa legal. O cara chegou, né, e foi batizar lá. Olha que coisa interessante. E na hora de batizar, ele foi lá e perguntou pro cara. E na hora que ele está perguntando, você vê os pessoal jogando confete nele, jogando água nele, jogando enfeite nele, botando música de drag queen pro cara poder escutar. Tudo para poder perturbar o batismo desse cara. Mas você vê a fé. Aí você vê a fé do cara, que o mais importante é agradar a Deus, não aos homens, né? E aí, de repente, ele vai lá, ó, e faz o batismo. Olha que coisa bacana. Eu recomendo, pessoal, que vocês batizem pelo menos uma vez na vida. Vale muito a pena, tá? Eu acho que se tem uma coisa que vocês precisam fazer... Ah, mas eu nunca fiz o batismo. E se eu morrer, eu vou ser condenado? Não. A salvação, você é salvo pelo verdadeiro arrependimento. O que é isso? Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador e que você se arrepende dos seus pecados, você se tornou uma nova criatura. Você já foi batizado pelo fogo, que é o batismo mais forte. Agora, é uma experiência muito incrível você ser batizado pelas águas. É uma experiência muito incrível. Eu não descartaria essa hipótese. Se eu pudesse dar uma dica para o jovem, eu considero vocês como meus filhos. Duas coisas. Fazer uma aliança com Deus, uma aliança de próprio punho, escrevendo: eu, tal pessoa, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, eu agora pertenço a Jesus Cristo. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Fazer uma aliança com Jesus Cristo verdadeira, um verdadeiro contrato, tá? Um verdadeiro pacto com Jesus. Jesus, né? Falando que a sua alma, o seu corpo, o seu espírito pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Para que o demônio não tenha poder sobre sua vida. Eu recomendaria fazer isso, essa aliança com Jesus, e, se possível, batizar. A sua vida vai mudar, garoto. Vai mudar. Se você fizer isso, batizar e fizer essa aliança, você vai mudar. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você vai passar a viver. Você que nunca batizou, você que nunca fez uma aliança como essa, saiba que você não está vivo ainda. Você não está vivo. Você está vegetando. Você está vegetando acordado. Faça o batismo. Faça o batismo. Tá? Eu aconselho, instigo você a fazer o batismo e também fazer aliança com Deus. Você vai ver que você vai acordar. É como se você tivesse acordado. É como se o seu espírito tivesse despertado. Por favor, faça. Depois você vai falar assim: meu, aquele cara tinha razão. Aquele cara tinha razão. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então essa é a dica que eu passo para cada um de vocês. Eu não sou pastor, não sou padre, não tenho vínculo com religião nenhuma. Eu sou cristão, respeito a outras religiões, eu sou apenas cristão. Mas falo para vocês, é uma experiência única, tá? Agora, o Fernando Bartolomeu, ele tem um canal aí no YouTube, acho que chama Canal Catuve, alguma coisa assim. Canal Catuve. Eu vou até entrar aqui no YouTube para me saber. Isso aqui é vídeo sobre OVNI, tá? É porque o pessoal vai mandando vídeo para mim, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o YouTube, vamos ver se eu encontro o canal do Fernando Bartolomeu aqui, né? Só para passar aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Vamos ver. Canal Catuve. Eu acho que tá por aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá? Esse é o canal do Fernando Bartolomeu. Lembrando vocês que a maneira que eu sigo a fé cristã, ela é diferente de Fernando Bartolomeu. E nem por isso somos inimigos. Muito pelo contrário. Cada um encontrou a maneira de se manifestar a fé. Tá bom? Então, por exemplo, o Fernando Bartolomeu, ele é mais tradicionalista, né? Ele é o tipo de pessoa que gosta mais do hebraico, do aramaico, da tradição, da fé aramaica, do povo hebreu do passado. Então é uma pessoa incrível, tá? Com grande conhecimento para você poder aprender. E aí tem um canal do Fernando Bartolomeu, é um cara incrível. Se fosse você, eu iria aprender, tá bom? É uma pessoa... Eu confesso, eu não tenho vergonha nenhuma de
de dizer isso aqui para vocês, tá? Não tem vergonha nenhuma de dizer para vocês. O Fernando Bartolomeu, ele tem muito mais conhecimento sobre a Bíblia do que eu tenho, tá? Muito mais conhecimento. O pouco tempo que eu passei com o Fernando, eu aprendi muito, né? Aprendi, assim, foi apenas um grão de areia do que o Fernando sabe, né? Mas é uma coisa muito grande. E eu digo pra vocês, tá? É um canal muito bom, né? E você vê que os melhores canais no YouTube têm pouquíssimas visualizações, né? Os caras têm pouquíssima visualização, mas é um excelente canal. Não tô ganhando nada por isso. Tá nada, nenhum centavo. Inclusive o Fernando Bartolomeu nem sabe que eu tô divulgando o canal dele aqui, tá? E se eu fosse vocês, eu acompanhava lá e ver essa história de batismo com ele, se ele batiza ou se existe alguém que batiza, tá? E aí fica para vocês. Eu fiz uma aliança com Jesus Cristo que foi a seguinte, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu não quero me envolver mais com essa história de nomes, de religião. Não quero, cara. Isso aí foi uma coisa que machucou muita gente, me machucou uma porrada de gente. Não quero. Eu prometi, eu quero viver a fé simples. Tá? Então, eu respeito muito, tem muita gente bacana aí que tem conhecimento, mas eu falei, ó, melhor eu não quero me envolver, tá? O que eu vou fazer para as pessoas é ensinar o básico. É isso, é o básico e acabou. Saiu do básico, não é mais o meu canal. Meu canal é aceita Jesus como seu salvador, arrependa seus pecados e acabou. Não tem mais outra história. O resto aí é outras pessoas. Eu não vou me envolver nessa história. Até porque eu acho melhor que cada um caminhe com as próprias pernas. Mas o Fernando, ele tem um excelente canal, vale muito a pena, tá? Ele explica sobre a Bíblia, né? O meu canal, eu já confesso que no passado eu falava muito sobre a Bíblia e eu percebi que não é o meu foco. Não é o meu foco, não é... Eu não quero ter um canal que fale sobre a Bíblia na internet. Eu acho que o meu foco é outro, é a questão de cidadania. É de transformar as pessoas de forma melhor, de transformar aquela pessoa numa pessoa do bem. Mas eu acho que o foco religioso não é para o meu canal. Eu falo abertamente, eu não tenho vergonha nenhuma de apontar os meus próprios erros, os meus próprios acertos. Então, tá o canal do Fernando Bartolomeu aí. É um excelente canal no YouTube, vale muito a pena, tá? São canais que você realmente vai aprender. Eu digo para vocês aí, tá? É um excelente canal. Eu confesso para vocês que eu não tô assistindo tanto porque eu simplesmente, esse final do ano agora, pessoal, eu tenho uma viagem marcada, tem conta, tem uma série de coisas para poder fazer, e aí a questão da Bíblia eu tô pegando para ler, tá? Mas o Fernando Bartolomeu, facilmente, aqui eu já assisti mais de uns 200 vídeos facilmente, tá? Vale muito a pena, eu recomendo para cada um de vocês aí. Agora o batismo, eu não sei como é que tá a história do batismo, tá? E aí tem muita gente que batiza, vale muito a pena. Fica aí a dica para cada um de vocês, né? Eu só acho triste que os melhores canais do YouTube sempre tem pouca visualização, é incrível, né? Tu pegar, por exemplo, vou dar um exemplo, só um exemplo aqui para vocês, tá? O totalmente distópico do canal Catúvio, o Caio Fábio também, ele explica muito bem a Bíblia, mas o Caio Fábio, quando fala de política, meu irmão, é da vontade de arrancar a blusa e pular na piscina, de tanta raiva, tá? Mas é isso, então fica aí a dica para cada um de vocês aí. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.